vamos para o primeiro vídeo sobre Dominations. Eu jogo Dominations já faz algum tempo e eu tenho percebido que tem muitos iniciantes que não tem mais tutoriais atualizados em português. E foi por isso que eu resolvi criar esse canal. Ao decorrer dos próximos vídeos eu vou explicar um pouco sobre como evoluir, qual nação escolher, algumas estratégias, tipos de layout, qual construção escolher, tipo maravilha. Nesse primeiro vídeo eu vou evoluir uma conta até a Era do Ferro, que é quando é liberado para você entrar numa aliança. Quando você tiver alguma dúvida do que construir, você pode se orientar por esse botão aqui na parte inferior direita. E a partir de agora, vamos tomar decisões que vão influenciar no jogo daqui por diante. A primeira escolha é a nação, chineses. Os arqueiros são a tropa principal e tem a taxa de atacar 2 vezes mais rápido, o que para mim não é grande vantagem. Outra vantagem é um cidadão a mais e um mercenário a mais. Esse cidadão a mais, para alguns jogadores, tem a vantagem de conseguir desenvolver mais rápido a base. Franceses tem a tropa como principal, que futuramente vira um tanque. A grande vantagem dessa nação é que ela recebe mais tropa doada pela aliança. Gregos tem essa tropa como principal, que também vira tanque. A única vantagem é poder terminar gratuitamente as construções antecipado, conforme a era, mas depois de um certo ponto não compensa. Japonês. Outra nação bem fraca. Diz que tem defesa boa porque o centro atira nos invasores, mas na real só funciona nas primeiras eras, depois não vale nada. Agora vamos começar as favoritas dos jogadores. Os coreanos têm o arqueiro como tropa principal, que tem 40% mais de dano. A outra grande vantagem é ter uma tática de guerra a mais, e para alguns jogadores isso faz grande diferença. Romanos. Tem esse soldadinho como tropa principal e ele tem 25% mais de saúde. E a outra grande vantagem dos romanos é ter 10% mais de tropa. Alemães, a favorita dos atacantes. Tem a tropa principal com 20% mais de danos, a reunião é duplicada e o tempo de espera da reunião é reduzido. A outra grande vantagem dessa nação é ter um bônus de 15% de dano depois de uma vitória no multiplayer ou na guerra. Britânicos. A minha favorita para início de jogo, porque esse 1% mais de alcance com 15% de danos, para mim a estratégia faz muita diferença na Era do Ferro. E por agora a gente precisa ir evoluindo a base para subir de era e limpando essas florestas para abrir espaço de novas construções. No caso, para subir para a próxima era, precisa alcançar um XP de 18. A gente ainda está em 11. Para ajudar a subir esse XP, construindo novos edifícios, a gente precisa entrar numa aliança. Para isso a gente precisa construir aqui esse portal. Só que no caso a gente não tem o recurso suficiente. A gente precisa fazer uma batalha para conseguir comida ou vindo aqui esses mantimentos. Antes de entrar na aliança, eu vou dar um exemplo aqui da vantagem. Aqui está o custo para melhorar esse quartel. Depois que você entrou na aliança, você tem que construir esse edifício para ter as vantagens da aliança. Eu vou acelerar o processo com coroas, mas é melhor que vá guardando as coroas, porque futuramente vai ser muito importante para o jogo. Depois de construído esse edifício, agora algumas construções estão a custo zero. E tem essa vantagem de pedir ajuda de aceleração. Cheguei na Era Clássica e já evoluí os edifícios de ataque. Quartéis, acampamento de mercenário, portal da aliança, conselho. Inclusive aqui no conselho, sempre bom vir coletar aqui essas cartas grátis. Por enquanto não precisa mexer muito não, porque por enquanto é só coletar. O importante é o ferreiro. A partir de agora você tem que estar mantendo atualizado no máximo as tropas que você vai usar. De início é esse soldadinho, esse arqueiro e o cavaleiro. Eu vou tentar fazer um ataque para tentar demonstrar como funcionam as estratégias iniciais. Vou usar 3 cavaleiros para distrair as defesas, 20 soldadinhos para ir destruindo a base e 22 arqueiros para ir eliminando os defensores. Também vou usar aqui 2 táticas de guerra, sabotagem.
De início, é melhor começar perto do centro para garantir a vitória rápida. Vamos travar o centro porque tem um soldado muito forte. A destruição dela. Vamos travar a estratégia porque ela causa certo dano em cavaleiro. Terminou o ataque de 100%, você já pode voltar para a base. Perdi poucos soldados. Mas de início não importa muito não, porque para início assim o que a gente quer é apenas encher os recursos. Inclusive depois que eu já terminei aqui os edifícios de ataque, aí agora eu vou focar nesses edifícios de recurso. Porque quanto mais eu evoluir eles, mais eu vou conseguir guardar recurso para futuramente estar evoluindo. Outro edifício importante a partir da era clássica é a biblioteca. Ela tem pesquisas importantes, tanto para a defesa como para o ataque. Mas por enquanto a gente vai focar só no ataque. A gente foca só no ataque porque para ganhar recurso ou ganhar evento a gente precisa vencer batalhas. E para vencer batalhas tem que ter um ataque forte. Você vai montar uma base minimamente defensiva no início, somente aqui na parte de guerra. Mas, no caso, é só para dificultar, porque no início sua base sempre vai ser destruída. E esse foi o primeiro vídeo. Não dá para esclarecer tudo, porque são muitas eras e muitas estratégias. Mas aos poucos a gente vai tentando destrinchar tudo sobre esse jogo. Por enquanto vamos focar nessas eras menores, mas futuramente vamos estar debatendo sobre estratégias nas eras mais avançadas. Por isso eu peço que deixem comentários sobre sugestões de novos vídeos e vamos pro próximo.